No Brasil é quase uma religião. No mundo inteiro movimenta bilhões de pessoas e de dólares. Você deve ter seu clube do coração e sabe que o Brasil é o país que mais vezes venceu a Copa do Mundo. Mas você sabe como surgiu o futebol? Como chegou ao Brasil? Nesse vídeo você vai saber essas e outras curiosidades sobre esse esporte tão popular em todo o planeta Terra. Para começo de conversa é bom já deixar claro, ninguém sabe como surgiu o futebol ou quem o inventou. Na verdade, o ato de chutar um objeto redondo vem de milhares de anos e tem várias origens, algumas bem estranhas inclusive, como comemorar a vitória numa batalha chutando a cabeça do inimigo. Mas é melhor deixar isso para lá, né? A história do futebol, como a gente conhece hoje, começou na Inglaterra, no século XVII. Antes disso, o jogo era completamente desorganizado, sem regras, e eram permitidos diversos tipos de agressões para avançar ou conter o adversário, o que acabava ferindo os praticantes. Foi nada, se jogou. Com isso, o rei Eduardo II decidiu proibir os jogos, temendo a perda de soldados do seu exército. Apenas em 1681, os jogos com a bola voltaram a ser permitidos na Inglaterra, mas ainda com quase nenhuma organização. Mais de um século depois, na primeira metade dos anos 1800, o jogo começou a se tornar popular entre os alunos das escolas públicas da Inglaterra, mas ainda era considerado uma atividade violenta e não apropriada aos jovens da elite inglesa. E foi nas escolas que surgiram as primeiras regras escritas do futebol, em 1830, criadas pelo Colégio Harrow. Essas regras estabeleceram um número de 11 jogadores para cada equipe e os gols para onde a bola deveria ser conduzida. Mas algumas regras variavam de um colégio para outro, até que em 1848 houve uma reunião de diretores de várias escolas que estabeleceram um código comum para o futebol. Isso ampliou a aceitação da atividade, inclusive nas classes mais altas. 15 anos depois, em 1863, foi criada a Football Association, unificando as regras e até o nome do esporte, que agora seria chamado oficialmente de futebol. Ao longo da década de 1870, o futebol começou a ser praticado pela classe trabalhadora inglesa, estimulada pelos donos de fábricas. Foi aí que o esporte passou a ser difundido nos centros urbanos e se tornou um espaço de convivência entre burgueses e operários. Mas e quando ele chegou ao Brasil? Antes de contar isso, eu peço que você deixe seu like se estiver gostando do vídeo, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer, você nem imagina quanto. E também que você se inscreva no canal, para que a gente possa criar muitos outros vídeos legais como esse. Voltando, o futebol como esporte organizado chegou ao Brasil trazido por Charles Miller, que ao contrário do que muitos dizem, não era inglês, e sim brasileiro. Ele era um jovem filho de ingleses, que foi estudar na Europa. Quando voltou, chegou a São Paulo trazendo bolas e também as regras para a prática do futebol no nosso país. Isso em 1894. E falando em regras, é claro que ao longo do tempo regras novas seriam criadas, sempre com o objetivo de tornar o jogo mais justo para os competidores. E com isso elas foram responsáveis por tornar o futebol um esporte praticado em todo o mundo. Por exemplo, os cartões amarelos e vermelhos, utilizados pelos árbitros de futebol, foram usados pela primeira vez em 1970 na Copa do México, como uma forma de facilitar a comunicação entre jogadores e árbitros, que não falavam o mesmo idioma. Mas voltando ao início, e embora sempre haja discussões sobre esse tipo de coisa, o clube de futebol mais antigo do mundo ainda em atividade é o Sheffield, da Inglaterra, fundado em 24 de outubro de 1857, e que hoje está na 8ª divisão inglesa.
Já aqui no Brasil, o mais antigo é um pequeno clube do interior do Rio Grande do Sul, fundado em 19 de julho de 1900, o Esporte Clube Rio Grande. E apenas 23 dias depois foi fundado o segundo clube mais antigo do Brasil, a Ponte Preta de Campinas, fundada em 11 de agosto de 1900. Segundo dados oficiais da FIFA, existem 4.429 clubes dedicados ao futebol em todo o mundo e filiados à entidade. O Brasil é o primeiro país em número de clubes, com 656. O número de jogadores profissionais passa dos 130 mil no mundo, também com o Brasil em primeiro lugar entre os países. Só aqui são mais de 10 mil jogadores. E já que o futebol é um esporte tão popular em todo o planeta, por que não criar um torneio entre seleções de todos os países? Assim foi criada a Copa do Mundo de Futebol. Mas isso é assunto para outro vídeo. Esperamos que tenha gostado, deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo!